Graças a Deus. Vamos dar início aqui à nossa segunda parte, agora do nosso estudo da teologia. Um estudo muito gostoso aqui de conhecimento, né? Quem gosta de conhecimento, quem gosta de aprender, você vai vir no sábado aqui presencialmente ou pela internet e vai aprender. Aqui é gostoso presencial, que você toma um cafezinho, tem um bolinho, tem um refrigerante, tem, né? Gostoso, uma conversa, um bate-papo. Vamos lá, estamos no teosofismo. Teosofismo. Deixa eu ver o que pegou aqui. Estamos no teosofismo. Vou mostrar a foto da mulher aqui do teosofismo. Essa é a mulher. Olha aqui a dona Helena. Vou botar a foto da dona Helena aqui. Tá? Você que está solteiro e está em busca de um novo amor. Você que está em busca aí de um novo amor. Tá aí, Helena, para você. Pegou ela meio de esgueio, vou dizer assim, né? Pegou ela meio de esgueio. Fala esgueio ainda? Fala? Não fala, né? Bom, ela é a líder do teosofismo. Vamos continuar aqui. Deus, reencarnação. Estamos na reencarnação, não é verdade? Deixa eu ver se consigo aumentar as letras. As letras estavam pequenas. Vou ver, aumentei mais as letras. Vamos lá, reencarnação. Karma e Dharma. Firmando nessa crença, o homem pode operar sua salvação com uma precisão matemática mediante o aperfeiçoamento crescente de cada vida que viver por aqui. Em busca de apoio nas escrituras, a lei do karma e o teosofismo erroneamente lança mão de passagens como Gálatas 6,7 e João 9,2. A senhora Besante, por exemplo, ensinou que a morte prematura de uma criança tão somente significa que seus pais foram maus para alguma criança da encarnação anterior. Então, a encarnação começa a querer justificar as coisas que acontecem. Como eu falei, uma pessoa nasce cadeirante e a pessoa fala que na outra vida ela foi muito mal, então agora ela está pagando aqui nessa vida. Eles começam a arrumar o pretexto e fica fácil assim. Então, se você está bem, é porque você foi bom, então vou continuar bom. E que na outra vida eu vou nascer melhor. Não é verdade? E se você foi mal, o karma você vai pagar aqui. O teosofismo ensina ainda que o homem não fica permanentemente no Devachan, mas cedo ou mais tarde ele volta à Terra, nascendo uma criança para dar prosseguimento ao seu karma. Cada existência vivida na Terra equivale a um dia na escola do karma. O elemento muito imperfeito logo volta ao céu. E lá fica uns 100 anos somente, enquanto alguém mais perfeito permanece até 2000 anos. A raça humana. O teosofismo ensina que o homem é um fragmento divino. Seu destino final é voltar para Deus de modo permanente. Isso é chamado de Nirvana. Quem já ouviu a banda Nirvana? Então, tem o Nirvana, é chamado de Nirvana. O Nirvana, o nome da banda Nirvana, ela vem desse segmento aqui. Para a gente ver o que é. Ou seja, o fim das reencarnações. Então, quando o homem volta para Deus, não tem mais reencarnação, ele vai para o Nirvana, que é o lugar que ele está com Deus, é chamado de Nirvana. O Devash é o lugar, é um céu que a pessoa fica, mas logo ela tem que encarnar de novo. Nesse estudo que eu fazia, eles falavam de Buda, Maomé, Moisés, Jesus, Quetzalcoatl e no final o Samael, o Eor, que era o líder lá do gnosticismo, são encarnações de avatares. Nem tinha o filme do Avatar ainda. Não é aquele sentido de avatar, mas nem do videogame. No sentido de pessoas mestres que reencarnam de tempos em tempos para iluminar a humanidade, para dar guia. Quando a humanidade está sem um líder, eles enviam esse cara evoluído que vai dar um prosseguimento de ensino a pessoas no mundo. Vamos lá. São chamados de, perdão. Na linguagem teosófica, não me deram o mouse de novo.
Na linguagem teosófica, os homens divinos, pega o mouse lá daquela máquina lá, feitos perfeitos, são chamados de Mahatmas, por isso que é chamado de Mahatma Gandhi. Mahatma, os homens perfeitos. Significa mestre e sábio. Os Mahatmas podem viver sempre no céu, mas também podem habitar nos montes sagrados do Tibete. Isso fazem para auxiliar na evolução da humanidade. Um Mahatma, ele pode também encarnar num teosofista proeminente. Toda a sabedoria oculta do teosofismo deriva dos Mahatmas. Um chefe acima dos Mahatmas chamado de Supremo Mestre. Quando esse encarna, temos um Cristo. Olha lá o que eu falei. Quando o Mahatma encarna, nós temos quem? Um Cristo. Porque a palavra Cristo já existia. Jesus foi o Cristo. Então, por exemplo, uma outra pessoa podia ser um Cristo também. Quem? Um mestre que fosse reencarnar. Assim, sendo de acordo com o ensino teosófico, todo homem é um Cristo em potencial. Firmado na lei do karma, o teosofismo dá à humanidade uma origem remotíssima e pontilhada de detalhes portentosos para impressionar o povo crédulo e sem fé na palavra de Deus. A humanidade está na terceira raça tronco. Cada uma dessas raças conteve várias sub-raças. Por sua vez, cada sub-raça levou muitos milênios para dar lugar à seguinte. A primeira raça humana foi a Lemúria. Aqui nós vamos entrar numa área bacana também de estudar, que tem muito em filme. Muitos filmes do Egito Antigo, muitos filmes dos Atlantes, raças perdidas, pessoas que vocês vão saber de onde que saem essas coisas agora. Vamos lá. A primeira raça humana foi na Lemúria. A segunda, a Atlante. A terceira e atual é a raça ariana. A humanidade atual é a quinta sub-raça, chamada teutônica, proveniente da raça tronco-ariana. Com isso, em vista a senhora Blavatsky, confere 18 milhões de anos à história da humanidade. Publicam também o mapa do mundo, segundo dizem, recebido dos Devas, de 18 mil anos atrás. Deles provém a origem histórica da raça Atlante, que habitou o continente de mesmo nome por 800 mil anos. Segundo o ensino teosófico, o continente Atlântico ocupava parte do atual leito do Oceano Atlântico e o continente Lemúrio situava-se entre a Índia e a Austrália. Por meios ocultos, os teosofistas aprenderam que há 11.500 anos houve uma grande catástrofe que submergiu os referidos continentes, levando para o fundo do mar 64 milhões de pessoas. Olha, todas essas histórias aqui existem. Existem filmes, existem desenhos, existem longa-metragens, existem livros que falam dos lemurianos, que falam dos Atlantes. Dos Atlantes muito mais, inclusive no filme do Aquaman, são os Atlantes, os pais do Aquaman, do filme. Então, são histórias que são contadas. A Terra é muito grande e muito antiga. A gente fica com a história que a gente conhece da Bíblia, mas a Bíblia mesmo, nessa parte histórica, é limitada para contar de outras coisas que aconteceram em outros lugares. Porque a Bíblia retrata mais a trajetória do povo judeu e da sua história. Então, não quer dizer que uma coisa que uma pessoa está falando não teve, ou foi aumentada uma história. Quer dizer, podia ser que existissem as pessoas, podia ser que tinha, mas a gente não tem como provar biblicamente. E usar a Bíblia para dizer isso também não dá. E a gente também tem que pegar a parte histórica, dos historiador, do povo historiador, dos livros, do que tem história. Então, existem essas histórias de Atlantes, como o Indiana Jones ia atrás das coisas também, nas pirâmides egípcias, que dizem também que esses deuses egípcios, eles eram seres extraterrestres que ajudaram na construção. Tem muita coisa aí. Mas tudo isso tem livro, tem história, tem gente que prova, tem religiões inteiras montadas em cima disso.
Mas a gente não pode pegar uma coisa assim e falar, não, é verdade. E ir atrás disso. Porque o arroz com feijão que Deus deixou para nós já é bastante suficiente para nos abastecer e para a gente chegar no reino dos céus. Amém? Mas tem essas histórias aí e não vai acabar aqui. Essa mulher, ela pegou de coisas que já existia. Tanto é que Hitler tinha a parte religiosa da raça ariana, que ele queria fazer uma raça pura ariana, e ele escolheu pessoas para irem buscar formar a religião. Embora Hitler tenha sido eleito com o voto das igrejas evangélicas, eu fiz uma live sobre isso, um estudo sobre isso, sobre como Hitler conseguiu se eleger e ser ele era chamado de... ele foi eleito, não é marechal, é um outro nome lá. Ele foi eleito e depois ele conseguiu, com os votos das igrejas evangélicas, presbiteriana, batista, as que tinham lá naquele tempo, ele conseguiu se eleger. Depois, até tem um pastor que foi um dos maiores assassinos de Hitler. Um pastor, que era pastor de igreja, e se transformou num dos maiores matadores de judeu que tinha lá. O cara ficou famosíssimo, de matar judeu. E teve pastor que não aceitou Hitler e foi preso. E Hitler queria fazer... E aí Hitler, ele faz o quê? Escolhe pessoas. Inclusive a suástica, que é aqueles dois S assim e assim, na verdade não é o símbolo do Hitler, é um símbolo da religião oriental que nós estamos assistindo aqui agora, vendo. Da parte hindu, da parte daquela mulher que tem 3 braços assim, sabe? Tailândia. Tem um lugar lá que você vai ver que que fala de tudo isso daí, e lá tem a suástica. A suástica já é um símbolo muito antigo, muitos 1000 anos atrás, e Hitler pega essa suástica. Agora, e leva a suástica porque ela tinha vamos dizer assim, um poder espiritual por detrás. No filme do Hellboy, essas mesmas pessoas estão invocando lá um lugar para abrir um portal do inferno. E quando fecha o portal, o que acontece? Sai o molequinho, o boy, o garoto. Boy é garoto, hell é inferno. Menino do inferno, não tem nada a ver com Hellmann's, a margarina, a maionese. Que hell é inferno e man é homem. Ou mens, homens, ou filhos de homens do inferno. Então, já foi falado sobre isso. Hellmann's, quer dizer, até também, né? Homens do inferno. Colega meu lá da escola chama Hellmaster. Eu falei, Hellmaster não é mestre do inferno? Ele falou, ah, não, Júlio, você também vai falar isso? Hellmaster é mestre do inferno. Bom, não é isso que eu quero falar, porque senão você vai ficar pensando que eu sou esses caras que ficam pensando em numerologia e tal. Mas é legal saber, porque aparece no Facebook, aparece essas coisas. Vai aparecer. E aí, no Hellboy sai esse menino, garoto do inferno. Eles abrem um portal no inferno. Quem abre? Os homens de Hitler, da Alemanha nazista. Tá? Então, tem um fundo de verdade? Tem. A suástica veio lá. Não sei se... Eu não vou entrar... Vamos procurar, vai. Vamos ver se aparece aqui na internet. A suástica. A suástica. É incrível. É espiritual. Espiritual. Eu não lembro o nome do país. Se é Tailândia, onde que é? Suástica, não é a suástica, é suástica o nome. Eu pensei que era a suástica, mas não é, é suástica. É a cruz gamada. Gamada, símbolo mais místico e difundido antigamente. É encontrado no Extremo Oriente, do Extremo Oriente à América Central, passando por Mongólia e Índia, norte da Europa, foi conhecido dos celtas, dos etruscos, da Grécia Antiga, alguns quiseram remontá-la aos Atlantes, que é uma maneira de indicar sua remota antiguidade.
qualquer que seja a sua complexidade simbólica, a suástica, não é a suástica, começa com S já. Suástica, ela, por seu próprio grafismo, indica manifestamente um movimento de rotação em torno de um centro imóvel, que pode ser o ego ou o polo. É, portanto, um símbolo de ação, de manifestação do ciclo e perpétua regeneração, a difusão, antiguidades diferentes. A suástica encontrada dos índios Hopi, aos astecas celtas, budistas, gregos e hindus. Suástica budista e Hopi aparecem reflexos no espelho do símbolo nazista. Aí os nazistas usaram um símbolo que já existia em outros lugares. Tudo bem? Tudo bom? Vocês sabem o que é suástica? Já sabem a forma do desenho? Hã? Eu estou vendo aqui, mas vocês não estão vendo, então? Não? Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vocês verem. Vem aqui para não virar o computador. Vocês veem e vê. Essa é a suástica que era usada. Olha aí. Só que Hitler usa sem esses pontinhos do meio, né? Olha lá. Essa é a suástica. Só que Hitler usa no exército, no braço, assim, nas bandeiras, sem esses pontinhos. Quer ver? Quer olhar? Quer olhar? Quer ver? Olhar? Vem olhar. Vai embora sem olhar. Vem cá. Bebeu Brahma, agora não vai ver o que é a suástica? Isso aqui é a suástica, que é aquele símbolo dos alemão. Só que a gente conheceu esse símbolo na onde? Na guerra, né? Ó, então, aí aqui ele fala outras coisas, etimologia, outras coisas. Eu não vou ler isso aqui, não é para nós. Mas legal ver. Agora, ó, ele fala do Cristo. O teosofismo, diz que cada subraça presta uma contribuição especial à humanidade. A contribuição da subraça, que é a quinta, é o prover o homem intelectual. A próxima subraça apresentará o homem espiritual. Ao iniciar cada subraça que surge um Cristo, em outras palavras, um supremo mestre do mundo encarna em alguém. Por conseguinte, a atual raça trono ariana já teve até agora 5 Cristos, ou 5 encarnações do supremo mestre no mundo. Vamos ver quem são? Olha lá. Buda, Hermes, Zoroastro, Orfeu e Jesus. Eu aprendi sobre isso também, não tinha esquecido do Zoroastro. Você pode depois estudar quem são essas pessoas. O Buda, eu estudei alguma coisa e assisti o filme do Buda. O Buda era um príncipe. E daí ele vivia num palácio. E aí quando ele sai do palácio, ele vê pessoas pobres, pessoas aleijadas. Ele escapa dos soldados que cuidavam dele e vai andar pela cidade e vê a miséria que era. Ele vivia num palácio de riqueza e vê a miséria. E aí ele toma, depois de um tempo, a decisão de procurar uma solução para isso, para os problemas do mundo. E aí ele vai e fica como um eremita numa floresta. E lá ele faz, num certo momento da vida dele, ele fala para Deus assim: Deus, se eu sou mesmo uma pessoa assim, eu vou jogar essa cuia, uma cuia de comida, igual uma cumbuca, aquele coisinho, um potinho de Tupperware, só que de pau. Um potinho, uma cumbuquinha. Você sabe o que é cumbuca? Tem um outro nome, não tem? Como chama? Cuia, mas aquela que você vai fazer o birimbau. Você corta uma fruta, um recipiente que nasce. Uma cabaça, é isso. Você corta a cabaça, aquela meia lua da cabaça, você coloca no birimbau. Pega a moedinha com a mão, chocalhinho, eu sei tocar birimbau. Chocalhinho no dedinho e pega uma varetinha, você bate na vareta e aqui você vai dando igual violão. Conforme você vai apertando na distância, vai dando tipo uma nota. E o chocalhinho que é da capoeira. Aí só que tem uma cabaça. A cabaça faz o quê? Dá o eco. Priscila, a cabaça em meia-lua dá o som. Como ela é meia-lua, ela reflete, reverbera o som. Por isso que tem a cabaça. E é bem onde você bate que o som sai.
Essa cabaça também é usada pelos índios para comer comida, pegar água no rio, para beber, porque ela já tem um formato. Tudo bem? Ele pegou uma dessas cabaças, esses potinhos de comida, e jogou no rio. E aí ele fala que se ele e ele meditava, jejuava, e ficava lá naquela floresta, lá com outras pessoas também. E ele falou que se eu sou de Deus, então essa cabaça vai, ao invés de descer o rio, ela vai subir. E ele joga. E quando ele joga, a cabaça começa a rodar e fica parada e depois ela começa a subir. E aí ele se transforma no Buda. Ele começa a crescer espiritualmente. Estou dando uma ideia assim, e ele vira o Buda. Daí o Buda, que é o principal ser líder espiritual do Oriente. Depois tem o Hermes no Egito, o Zoroastro na Pérsia, a Pérsia, onde é hoje o Irã, tem o Irã e o Iraque, a Pérsia é onde é o Irã, foi um país muito forte. Xerxes, Artaxerxes, eram todos de lá. De lá vieram para Israel e dominaram o povo de Israel. Babilônia é um pouco mais para baixo, no Iraque, Babilônia. Orfeu da Grécia, esse aqui eu não sei, e Jesus na Palestina, quinta sub-raça. Acrescenta o teosofismo que Cristo usou o corpo do discípulo chamado Jesus. Então Jesus era uma pessoa e o que encarnou nele foi... O cara ligar agora a televisão aqui, ele vai falar que o pastor Júlio está pregando heresia, não está? Ele fala, nossa, o pastor Júlio está falando que Jesus era um homem, encarnou nele, o Cristo encarnou nele. Mas olha para mim. Não está de todo errado o que ele está falando aqui. Porque a Bíblia fala assim, que Jesus foi até o Rio Jordão, no Rio Jordão ele foi batizado, e quando ele batizou, o Espírito desceu sobre ele, como uma pomba. Veio uma coisa de fora e entrou nele, que é o Espírito Santo. Que é o que entra em você. E nos outros torce a mão, que é outro Espírito. Então, o que ela está falando, não está de todo errado, mas a forma que está sendo expressa sai fora do contexto bíblico, mas não a parte espiritual. Porque a gente vem orar e pedir poder para Deus, pedir o Espírito Santo, que é um poder que vem de fora para nós, não é um poder que vem de dentro. A Bíblia fala, estavam todos assentados no mesmo lugar, quando de repente foram vistos línguas como que de fogo repartidas sobre a cabeça de cada um deles, e veio um vento veemente e impetuoso, encheu a casa, e foram vistos línguas repartidas como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Veio de fora. E Maria também, descerá sobre ti o Espírito Santo. O Espírito Santo veio de fora, nela. Não está de todo, mas a parte da reencarnação, essa outra parte, aí já não tem base bíblica para dizer isso. A Bíblia diz no livro de Hebreus, há uma só vida e uma só morte, depois vem o juízo. Eu falei assim, porque vai que alguém assiste agora e fala, meu Deus, pastor Júlio virou Mahatma Cristo Julius. Virou hindu. Eu não virei hindu. E pouco sei sobre o hinduísmo. Estou falando só um pouquinho. Tudo bem até aqui? Agora, vamos falar onde a Bíblia, agora que a gente aprendeu o que é o hinduísmo, uma ideia do que são essas religiões orientais, que não é errado você aprender. Agora vamos ver aonde a Bíblia refuta. Pode ser que eu já tenha até falado um versículo assim, de bate-pronto, mas vamos ver na Bíblia agora, porque se você encontrar alguém que fale do teosofismo, você já sabe o que é. Eu vou fazer a pergunta, põe o computador de lado, as coisas de lado, tá? Não olha aí, por favor, no celular, não olha. O que quer dizer teosofismo? O que quer dizer teosofismo? Opa! Ah lá, já baixou algum santo aí, fala aí. Fala, minha querida. E a irmãzinha tá quase. Sofia quer dizer? Queria ter um filho assim. Teosofia. Teo é Deus e Sofia, sabedoria. A sabedoria, Sofia.
Sofia, sabedoria. Pode pegar de volta sua Bíblia, suas coisas e vai. Vamos lá. Grande parte da resposta bíblica ao teosofismo. Vê se tem alguém comentando, que aquela hora a Rogélis comentou aqui de Campinas, a Vera de Belo Horizonte, lá da cidade de Lagoa Santa, lá em Belo Horizonte. E se tiver mais gente falando alguma... O Renê Primo também tinha entrado, dado um alô. Tá? Se tiver algum comentário, você me fala, se alguém tem essa segunda parte... O grande parte da resposta bíblica ao teosofismo é a mesma dada ao espiritismo, estudado nesse livro. Mas aqui estão algumas com o propósito específico de refutar o ensino teosófico. O teosofismo tem os seus fundamentos em princípios religiosos e filosóficos, pagãos do Oriente, e não nas escrituras sagradas. Inerrante, que não erra, da palavra de Deus, Isaías capítulo 2, verso 6. A entrada no reino dos céus não é pelo processo da reencarnação ou lei do karma, mas pelo novo nascimento em Cristo. Mateus 27, 21, João 1, 12, 13, 3 e 3. A união de todas as religiões, a pretexto de formar uma só religião com o propósito de congregar todas as... Ao propósito de congregar... E saiu aqui. E saiu fora aqui, apertei o mouse aqui, saiu fora. Jesus me ajuda. Isso. O ensino de que Jesus e Cristo são duas pessoas distintas é de origem diabólica. 1 João capítulo 2, 22. Já arrematou aqui. Não há revelação de Deus mais completa e perfeita do que Cristo, a palavra de Deus escrita. O ensino sobre o homem desencarnado no mundo astral é estranho às escrituras. A reencarnação... o que eu falei. Existem livros, existem estudos, existem formas, existe prática. Eu já fiz prática de viagem astral. Eu fiz a prática. Eles ensinaram assim. Toda vez que você sonhar, toda vez que você fizer uma coisa e parecer que aquilo já aconteceu, eles chamam de déjà vu. Tipo, você está aqui e ele fala, nossa, parece que já aconteceu isso antes. Aí ele falou, você puxa o dedo. E pergunta, eu estou dormindo ou estou acordado? Pergunta o dedo, puxa o dedo. Toda vez que acontecer uma coisa estranha, você puxa o dedo, você puxa o dedo, você puxa o dedo. E é um treinamento. Um dia eu estava sonhando, chegando na casa da minha avó, a minha avó era diferente, os lugares estavam diferentes, eu puxei o dedo. Aí o dedo começa a esticar, aí esticou o dedo igual uma mangueira de lavar chão, e o dedo começou a cair no chão. Eu falei, eu estou sonhando. E aí eu falei, estou sonhando, estou no sonho. Se acordar dentro do sonho. E aí, presta atenção. Se acordar dentro do sonho, que seria a viagem astral, que é onde Daniel descobriu o sonho do Nabucodonosor. Eles já conheciam essas técnicas, a gente não conhece. No livro aqui, olha o que ele fala. O ensino do homem desencarnado no mundo astral é estranho às escrituras. Quer dizer que tem coisas que é estranho à escritura, mas que acontecia na escritura. Não do desencarnado, mas do mundo astral. Tá? Legal saber. Mahatmas e Cristo habitando no Tibete são invenções descabidas e de ímpios alienados de Deus. Mas tem uma história que passa naquele programa na televisão History, que eles estavam falando da Arca de Deus, e que a Arca de Deus foi provavelmente levada por umas cavernas que tinha embaixo do templo, e foi levada para um filho de Salomão que ele teve com a rainha de Sabá, um país da África. Então, quando veio os exércitos, invadiu Jerusalém, eles fugiram pelas cavernas com a arca, porque a arca nunca foi encontrada. Eles entraram dentro do templo, acharam os ouro, os escudos, acharam tudo que tinha no templo, eles acharam, menos quem? A arca. Inclusive, no filme Indiana Jones, ele fala em busca da arca perdida. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Está entendendo, amada? Está entendendo? Não tem esses filmes, tem tudo?
Segundo no History, pessoas estudiosas, existe uma possibilidade dessa arca da aliança ter sido pelo sacerdote, que eles viram que ia ser invadido, derrubaram os portões da cidade, com Artaxerxes, Xerxes, Nabucodonosor. Eles falaram, vamos destruir, vamos fugir com a arca. E por cavernas, Israel é cheio de caverna. Por cavernas, fugiram com a arca. Porque ninguém mais sabe onde está essa arca. Nem o judeu, ninguém sabe onde está. Sumiu a arca. Pode ser que na guerra tenha caído, tenha destruído. Pode ser, nós não sabemos. É uma possibilidade. E aí fala que aí tem um lugar na África que é cercado com corrente e o homem fala que a arca está lá dentro. Interessante. E falam que as minas do rei Salomão, que já até os Trapalhões fez um filme, os Trapalhões nas minas do rei Salomão, e aí tem os versículos da Bíblia, fala que os barcos saíam de lá de Israel e voltavam depois de alguns meses, 7, 8, 9 meses, carregado de ouro. Vinham os barcos, a Bíblia fala isso, que os barcos vinham carregados de ouro, que eles viajavam e voltavam cheios de ouro. E dizem que esse ouro pode ser numa região da África, onde Salomão encontrou minas de ouro, tinha as pessoas certas, que tiravam ouro lá e traziam em barcos e traziam de volta para Israel. Só que Trapalhões foi até filme, quer dizer que as minas existem, ou existiram, mas ninguém sabe onde é. E a riqueza do povo de Israel, de Salomão foi tão grande, e fica a pergunta, de onde veio tanto ouro? Que se o templo era todinho revestido de ouro, você ter um anel de ouro já é duro, imagine você rebocar as paredes com ouro. Você derreter o ouro e passar, o templo é maior que essa igreja, e tudo de ouro. Tem uma passagem que eu li um dia na construção do templo, eu fiquei abismado. Não tem um negócio na porta, que é duas coisas assim, e vai um pino assim, que faz a porta virar. Como que chama? Dobradiça. Você vai lá e lê, na construção do templo. As dobradiças eram feitas de ouro. E o pino da dobradiça pesava 50 ciclos de ouro. É pesado e era feita a dobradiça de ouro, para encaixar e a porta abrir e fechar. É brincadeira. Até a dobradiça era de ouro. Então, é interessante eu falar essas coisas para vocês, que sobre tudo isso que eu estou falando tem livros, tem histórias, tem filmes, tem novela, tem seriado, tem coisas, Minas do Rei Salomão, já milhares de filmes sobre essas minas. Todo mundo quer achar essa mina de ouro. E a Bíblia fala que tinha os barcos que saíam e voltavam. E pelo tempo o homem calculava, e nesse filme, nesse History também, ele falava, olha, pelo tempo as minas podiam estar nessa região da África, que é da onde mais ou menos saía a rainha de Sabá. Porque a rainha de Sabá era uma mulher negra, africana, que saiu da África, viajou até Israel para ver e ouvir falar sobre a sabedoria desse homem, que era Salomão. E ela conta assim na Bíblia, que ela levou muitos presentes. Mas o que ela trouxe de presente não era nada. O que ela levou de presente não era nada perto do que ela trouxe. A rainha de Sabá. Muito interessante. As pessoas negras, elas andavam em Israel. E andavam também no Império Romano. Existiam muitos negros, mas em Israel tinha mais. Porque o povo é de pele morena. Pele morena. Não tinha loiro em Israel. E os poucos que tinham, a Bíblia descreve. Quando Davi, a Bíblia fala que ele era ruivo. A Bíblia declara que ele era ruivo. Lê o texto. Davi era ruivo. Quando eu vi a novela da Record, eu falei, esse Davi está errado. Porque o Davi era ruivo. Vocês já viram esse texto? Nunca viu? Não? Não? Já ouviu falar?
Sabe onde está escrito? Sabe, tá? Vamos procurar aqui, gente. Não tem problema, a gente procura. Aqui é escola, não é? Aqui você pode errar. Aqui é escola. Aqui a gente pode errar. Está em 1 Samuel, capítulo 17, do verso 34 a... Em 1 Samuel 16, 12. Confere para mim esse, depois a gente vai no 17, 34. 16, 12. É esse mesmo. O Samuel fala assim, mas acabou seus filhos? Porque ele veio ungir o filho, veio mais forte. Ele falou, certamente estou perante o rei do Senhor, o escolhido. E aí Deus fala, não te atente para a sua aparência nem pela sua estatura, porque eu rejeitei esse daí. Você vê que Deus não escolhe o mais alto e nem o mais forte. Ele pode escolher, mas não quer dizer, não é pela aparência, não é pela beleza, não é pela força, é pelo coração. E aí Deus, aí ele passou todos os filhos, Samuel fala, não tem mais nenhum filho. Aí aí o Jessé, que é o pai de Davi, fala, tem mais um. E ele fala que ele é ruivo. Acharam aí o lugar para ler? É que eu estou falando de boca, não achei o texto aqui. É 6:12? Então vamos lá. 16:12. 1 Samuel 16:12. Leia para mim. Então aqui, olha que ele fala, que Davi era ruivo. Tem traduções da Bíblia que vai dizer que ele era vermelho. Eu tenho um colega meu que era ruivo, sabe como a gente chamava ele? De vermelho. Nem lho, nós falávamos vermelho. Nós falávamos vermelho. Ô vermelho, vem cá. Você conhece também? Zé Vermelho. Olha lá, que é ruivo. Então, você vê que... vamos ver a rainha de Sabá. Vamos ver se fala alguma coisa. Rainha de Sabá. Rainha de Sabá. Não sei como escreve Sabate, eu pus com 2B. Rainha de Sabá. Rainha do Sul. Niguista, Saba, em hebraico. Foi na Torá e no Antigo Testamento, no Alcorão, na história da Etiópia e do Iêmen. Uma célebre soberana no reino de Sabá, o reino mais poderoso da Arábia Feliz. Então ela vem, mas se é da Arábia, não é da África, peraí. Que a Arábia não é na África. Antigo, Rainha de Sabá, reino mais poderoso da Arábia Feliz, localizado. A localização desse reino pode ter incluído os atuais territórios da Etiópia e do Iêmen. Etiópia e Iêmen. Deixa eu só conferir aqui, porque a Etiópia é na África, mas o Iêmen não é. Etiópia. A Etiópia é na África. Lembra que teve... Deve ser da Etiópia mesmo. Deve ser da Etiópia. Porque... Lembra que teve uma fome muito grande no mundo, na década de 80, que mostrava aquelas crianças tudo magérrima, bem magra. Eles eram da Etiópia, que era um país negro da África. Porque o Iêmen não é na África, o Iêmen é na Arábia. Na Arábia é para cá do mapa. Olha lá, é um país árabe. Tá? Bom, vamos acabar aqui a nossa revista. Espero que vocês estejam gostando aí. Então, você conhecia um cara chamado Vermelho. É Deus que liberta o homem dos seus pecados e não a lei do karma. Mais uma coisa que é contra essa religião. Porque nessa religião, quem libera a pessoa do pecado é o karma e o dharma. Você faz coisas boas, paga as coisas ruins. Mas a gente crê que as coisas ruins são pecado, é apagado quando Cristo nos perdoa. Mais uma coisa que é contra essa religião, contra as escrituras da Bíblia. Bom, está mais do que claro que o teosofismo tem por base doutrinas de demônio. O autor do livro vai na jugular, ele não tem nem dó. Fala que já é doutrina de demônio.
Então, o apóstolo Paulo escreveu em capítulo de Timóteo 4:1. Nesse contexto bíblico, registra nos últimos tempos, surgirão filosofias e vãs sutilezas, segundo tradições dos homens. Vamos abrir então 1 Timóteo, no capítulo 4, no verso 1. Acho que já acabou. Ah, acabou o livro, ô glória! Lemos inteirinho esse aí, acabou. Teosofia. Vamos ler esse versículo e acabou. Aí semana que vem, comunismo marxista. Os políticos de plantão. E vai ser uma briga danada, hein? Sabe o que é o pior? O pior é que a gente vai estudar o comunismo marxista e depois você vai ver que não é nada disso que as pessoas falam. Aí você vai falar, eita, não é o capeta do jeito que eu pensei que era. É o capeta, mas não é do jeito que eu pensei que era. Quem achou? 1 Timóteo, Priscila violão para a gente cantar, capítulo 4, versículo 1. O livro de Timóteo é um livro muito bacana de ler, muito bom para ler. Vou pegar da Nova Versão Internacional. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Amém, igreja? A fé nossa é em Cristo, no pecado, no perdão, na trindade. Se a pessoa começa a vir com outras histórias para falar que você está errado, que a sua Bíblia está errada, peraí. Quem está errado é quem vai atrás de espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Porque no final essas coisas do karma, do dharma, não tem base bíblica para nós. Não tem prova bíblica, é uma só vida. Eu não posso explicar para você exatamente porque uma pessoa nasce com isso, com aquilo, mas eu posso explicar para você que eu sei que ela está nascendo aquilo, não é culpa dela, mas é culpa do pecado que vem no mundo. Isso eu posso explicar. Agora dizer que ela está reencarnando, que é uma boa desculpa, a desculpa dele é até melhor que a nossa. Uma pessoa nasceu lá aleijada, lá da perna, do braço. Mas por que ela nasceu assim? O hindu fala, porque na outra vida, ela cometeu uns pecados, e nessa vida ela está pagando. Conforta a pessoa, não conforta? Agora eu falar para você que é por causa do pecado, não dela, não do pai dela, mas o pecado do mundo, podia até ser do pai e da mãe também, cometer um pecado de fazer alguma coisa e gerar uma criança que nasceu com problema. Drogas, remédios fortes, não é verdade? Uma vida promíscua, algo que possa ter afetado. Mas ainda assim é a melhor resposta. Que essa ela não formou direito, porque Deus fez o mundo perfeito. É por causa do pecado do mundo que trouxe a enfermidade para o mundo. O pecado do homem. Então é mais ruim de entender, mas é a verdade. Do que você querer inventar uma outra coisa. E o deles fica até melhor para ouvir. Mas não é a verdade. Porque daí você tem que contar que você vai nascer de novo, reencarnar de novo. E aí não tem base bíblica. Tá bom? Eu espero que essa matéria tenha sido boa. Espero que você tenha aprendido. Tem coisa que às vezes a gente fala que vai contra aquilo que a gente entende. E aí a gente fica às vezes, mas tal coisa eu não gostei. Aqui não é questão de gostar ou não, é questão de a gente estudar e saber. Porque se alguém vir falar para você, você sabe. Teosofismo e espiritismo são bem parecidos. Então você sabe como responder a pessoa. Sabe que aquilo não é de Deus. Vamos ficar com a nossa doutrina, Pai, Filho e Espírito Santo. Realmente o Espírito Santo desceu sobre Jesus, mas o Espírito Santo, tem versículo, que você pega Davi e você pega Sansão, mas e Davi fala bem isso, fala que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Na religião espírita, vão falar que ele recebeu um espírito e que não era ele que mandava. Não, era ele que mandava. Mas o Espírito do Senhor veio sobre ele. O Espírito do Senhor veio sobre Sansão, ele catou a cabeça do jumento, matou 1000 pessoas. A força que Deus deu para ele.
Então, o Espírito Santo na nossa vida, se você recebe o poder do Espírito Santo, você vai fazer coisas além. E depois de 10 minutos, você é aquela pessoa normal, mas não é que você recebeu um Espírito e... Só que agora eu sou Espírito. Não, bem... É uma força de Deus, é o Espírito de Deus, que vai te dar sabedoria, vai te dar entendimento. Mas você tem que estar ligado. Ficou com medo, né? Já falou, sai capeta. Joga água benta no pastor. Então é isso, tá? Não vamos confundir. Semana que vem, nós vamos falar sobre o marxismo e o comunismo. E vamos ver qual mais vitória nós vamos ter em Cristo Jesus. Vamos cantar a musiquinha? Depois eu vou pedir quem trouxe o dízimo e a oferta, nós vamos estar recolhendo o dízimo e a oferta. Eu peço para a irmã já pegar a sacolinha, a sacolona, tá bom? Você que está em casa, se gostou da aula, Deus abençoe. Se você quiser contribuir também com o ministério, com a igreja, pastor Júlio Carneiro, senta no WhatsApp, eu dou a conta do banco, você pode depositar na Caixa Federal também, quiser ajudar, pode ajudar, a gente usa para pagar o aluguel, para pagar uma conta de luz, para pagar a internet, para outras coisas. Ou quem sabe, se for bastante, a gente guarda para comprar o salão, que a nosso propósito é comprar esse salão aqui. Eu estou orando. Hoje já são 133 dias que eu venho orar todo dia aqui na igreja, todo dia. Hoje é o dia 133. E vou continuar orando. A meta é os 160 dias. Depois dos 160, a gente vai decidir se ora mais 40 ou não, mas não sei. A oração está sendo feita. A fé é nossa. Oro pelo curso, oro por vocês, oro pela igreja, oro pelo Brasil, oro pela minha família, oro pela minha empresa, que é de onde eu tiro o meu pão de cada dia. Não é da igreja, não tenho salário, nada. É o meu pão de cada dia. Você vê que os irmãos gostam da igreja? O irmão chegou aqui e falou, pastor, vamos buscar uma coca? Aí pegamos 2 cocas. A irmã comprou os bolinhos. O outro traz mais um bolinho, não sei quem trouxe aí. Aí você vê que as pessoas gostam. Você vê que você vem para uma aula e fala, pô, vamos levar um bolinho? Vamos levar um refresco? Vamos levar. Porque gostou. A irmã deu a máscara para mim, deu a máscara para eu usar. As irmãs no outro dia, no outro sábado, 2 sábados já, acabou a aula, ficaram fazendo faxina na igreja, limpando, varrendo, limpando, lavando banheiro. Isso é amor de Deus no nosso coração. E contribuir com dinheiro para a obra não é pecado, muito pelo contrário. O diabo já roubou tanto a gente, com tantas coisas, e agora a gente vai deixar de investir no reino de Deus, que leva palavra, que leva mensagem. Tem vídeo desses que dá 200, visualização 300, tem um que tem 1000 e pouca. Então, a palavra fica lá. Tem escola bíblica para os pré-adolescentes agora domingo de manhã, todo domingo de manhã. Está vindo 6, 7 alunos já fazer escola bíblica, que são os pré-adolescentes, 9, 10, 11 anos, que daqui a pouco, 13, 14, ninguém segura mais. Menina e menino, com 13, 14, quem segura? Só a palavra de Deus mesmo. Ensina o teu filho o caminho que deve andar. Abra sua Bíblia agora, no primeiro livro da Bíblia, na primeira página, onde está o nome dos livros da Bíblia, você que está em casa também. Nós vamos decorar os 66 livros da Bíblia. 66 nomes dos livros da Bíblia. Vamos lá? Primeira página, Gênesis. Põe o dedo aí no Gênesis. Aí embaixo é Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Jeremias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, aí Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Osé, Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque e Rei. Vamos cantar? Vai lendo, para você decorar. Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então do Velho
Testamento a questão. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus e Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João, os 27 livros então do Novo Testamento a questão. Uma salva de palmas para Jesus. Uhul! Glória a Deus! Uhul! Aleluia! Amém? Amém? Pega a sacola, coloca aí, amados. Deus abençoe vocês. Até semana que vem, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, viu? Que estão aqui. Vamos fazer a oração final aqui, em nome de Jesus.